Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez para juntos falarmos, estudarmos e a partir disso trazer esses conhecimentos para a nossa vida e agregar a nossa reencarnação ao nosso atual momento. Seguindo o tema proposto este mês pela casa, pela CEFAC, que é o tema família, nós vamos conversar hoje sobre família espiritual. Então eu começo agradecendo a Deus, a Jesus, ao meu mentor espiritual e ao mentor espiritual de cada um de vocês que trouxeram vocês aqui até hoje para que juntos pudéssemos estudar o Evangelho e estudar a doutrina espírita. Nós vamos falar de família espiritual. Tem diferença? Existe? Não existe? É disso que nós vamos falar hoje. E nós vamos começar fazendo uma viagem, todos juntos, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus nos revelou sobre a família espiritual e como Ele nos revelou. Está no Evangelho que Jesus estava na sua casa, na casa onde morava com a sua mãe e com os seus irmãos, e nisso Jesus, que já estava levando o Evangelho, levando a palavra, falando de Deus, tem a sua casa e vão até a sua casa uma multidão de pessoas. Eles entraram na casa de Jesus, estavam lá, queriam ouvir sobre o Evangelho, queriam ouvir sobre Deus, queriam um consolo, queriam uma ajuda, queriam saber do reino de Deus que Jesus já estava falando. E a casa lotada de pessoas. Os seus parentes, sabendo disso, e está no Evangelho, foram lá para arrebatar Jesus. Eles usam a expressão assim, que ele havia perdido o espírito. Essa expressão, tempos atrás, dizia que a pessoa era louca. Então, para os seus parentes, Jesus estava louco. A casa estava lotada. E agora? Observem que o Evangelho diz que eles chegam até a casa, mas não entram. Eles pedem para chamar Jesus. E mais para frente nós vamos ver como esse movimento diz muitas coisas. A casa era deles também. Eles poderiam entrar e falar com Jesus, mas eles ficaram do lado de fora e disseram ao povo: chame Jesus. E o mais interessante é que Jesus, sabendo disso, ele responde com outra pergunta. É por isso que muitas vezes, nas doutrinárias, eu gosto de dizer que Jesus é o nosso grande terapeuta. É o nosso irmão e o nosso grande terapeuta. Porque muitas vezes, na pergunta, ele responde com outra pergunta. O que Jesus disse quando vieram chamar? Disse o seguinte: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Imagine vocês agora, que alguém vai lá: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão te chamando. Ele olha para a pessoa e diz o seguinte: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Uma pergunta profunda, uma pergunta reveladora, uma pergunta que nos traz a seguinte informação: existe a família espiritual. E ele completa: ele olha para todos que estão lá e aproveita este momento para passar um grande ensinamento. Ele olha para todos,
a pessoa esperando que ele vá até a mãe e os irmãos, e ele diz o seguinte: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus está dizendo assim: e a família universal? E todos nós? Já sabemos muito bem que naquele momento os seus irmãos não acreditavam na missão de Jesus. Seus irmãos biológicos não acreditavam na missão de Jesus. Assim como a sua mãe, que depois deu muitos testemunhos do seu amor, cuidou de Jesus. Esse aqui não é o caso, mas ela, como mãe, sabia dos riscos que estavam ocorrendo em Jesus. Então ela também não era a favor. Ela sabia que ele poderia sofrer como sofreu, passar tribulações como passou. Então ela não era uma grande apoiadora logo no começo do Evangelho. Eles não entraram à casa para ouvir o que Jesus estava falando, para ouvir sobre Deus. Eles ordenaram, pediram que ele saísse de lá. Vem aqui, eu quero conversar com você. O que está acontecendo? É diferente. E Jesus aproveita este momento, este grande momento, para revelar a todos nós, há mais de 2000 anos atrás, que sim, existe a família espiritual. E é a partir desta revelação, e é a partir deste momento, que nós vamos seguir a doutrinária de hoje. E antes, eu quero deixar para vocês aqui as obras utilizadas hoje na doutrinária. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, itens 7 e 8. O livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, no capítulo Família de Jesus. Um livro muito interessante, um livro assim, muito revelador, de perguntas e respostas, de Chico Xavier e Vando Vieira. Quem responde: Espírito Emmanuel, Leis de Amor. Quem tiver a oportunidade de ler este livro, ele é um livro de perguntas e respostas, voltado para perguntas que fizemos no dia a dia, sobre a reencarnação, por que estamos no trabalho que estamos hoje, por que será? Os parentes difíceis, sobre o filho, sobre a filha. Chico pergunta, Emmanuel responde. É um livro muito interessante. E a leitura final, também Chico Xavier e Emmanuel, Fonte Viva, capítulo 73. Então, para quem tem interesse depois de buscar esses livros, eles vão ser agora utilizados na doutrinária de hoje. Então, o Eliseu Rigonati traz um pouquinho mais para nós quanto essa fala de Jesus. Ele diz assim: aqui Jesus começa a pregar a fraternidade universal, a despeito dos laços transitórios do sangue. Somos todos irmãos, filho do mesmo Pai que é Deus. Não importa a cor, a raça, a religião, o credo político a que cada um pertence. Essas coisas são transitórias e deixam o espírito logo que ele desencarna. Nós não levamos nada disso para o plano espiritual. Ninguém vai querer saber qual é a nossa ideologia política, qual é a nossa cor. Isso tudo fica aqui. Isso não é importante para o espírito. Importante é todo o bem que ele consegue fazer e as transformações que ele consegue fazer em si mesmo na atual reencarnação. Porque nós, observe, está escrito aqui, parece óbvio, mas nós ainda nos dividimos. Porque se não é do meu partido, eu crio inimizade. Aí nós temos o preconceito racial, aí nós temos o preconceito de gênero, aí nós temos o preconceito de orientação sexual, aí nós temos o preconceito, e nós vamos. E a nossa missão? E o que nós íamos fazer aqui? E o espírito imortal, que nada disso leva em conta.
e a fraternidade, e o amor, e a transformação. E nós vamos nos apegando a isso, e quando vê, a nossa reencarnação passou. E qual proveito nós tiramos da nossa atual reencarnação? Quais foram as transformações que nós já conseguimos realizar? É uma importante reflexão. E segue a explicação. No mundo espiritual, nossa verdadeira pátria, não há pais, mães, maridos, esposas. Há apenas irmãos, filhos de Deus. Se Deus permite que nós nos agrupemos em famílias distintas aqui na Terra, é para que através dos laços consanguíneos, das alegrias e das dores suportadas em comum, aprendamos a fraternidade sem mácula. O que é sem mácula? A fraternidade sem mancha, sem barreiras, sem distinção. Por isso nos agrupemos em família aqui na Terra. É para que nós possamos entender a verdadeira família, que é universal. É todos nós. É cada um buscando em si o que já pode desenvolver, o que pode transformar, não esquecendo que, como diz Paulo, há sempre alguém que sabe um pouquinho mais e nós podemos recorrer. Há como aqueles que ainda sabem menos um pouquinho do que a gente já sabe e a gente pode transmitir. Por que não? Mas se nós ficarmos ligados a laços de sangue, a Constituição atual, cuidar só dos nossos, nós não desenvolvemos a fraternidade. O coração não expande e a consciência estaciona. Nós passamos despercebido por uma série de coisas importantes que nós, com um pouquinho que nós temos, podemos ajudar. Às vezes é o como você está. Às vezes é parar na correria para observar se estou precisando de alguma coisa que eu já posso doar, entregar. Percebe? Mas eu só vou conseguir fazer isso quando eu começar a entender a família universal. Quando eu entender que existe muitos tipos de família. Quando eu começar a vencer as crenças enraizadas que eu trago de múltiplas encarnações. É um trabalho íntimo, é um trabalho pessoal, mas é um trabalho necessário para a evolução espiritual. Todos nós estamos designados a espíritos puros e perfeitos, mas há uma caminhada para isso. E a caminhada requer cuidar de nós mesmos, para que estejamos preparados também para cuidar do próximo, daqueles que vieram próximo a nós e daqueles que nós já conseguimos estender esse cuidado. Porque se a gente faz esse caminho inverso, a gente não entrega muitas vezes aquilo que nós precisamos entregar. Tudo vira muito conflito, muita irritação, muita paciência que se vai embora, e nós perdemos uma grande oportunidade de estabelecer um laço espiritual, um laço de sentimento, um laço de respeito a si próprio, entendendo as próprias limitações, entendendo aonde dói, entendendo o que machuca e entendendo também o que nos faz feliz. Nos permitimos, na atual reencarnação, transmitir amor e ser feliz? Ou entendemos que é tudo sobre martírio, dor e sofrimento? Ela existe, ela está lá como uma grande alavanca para o nosso crescimento, mas a escolha de como superá-la, de como entendê-la, de como compreendê-la, é de cada um de nós.
O que nós podemos fazer em nós para melhorar o nosso dia a dia? E já começa no acordar. Como nós acordamos? Aliás, como nós dormimos? O sono é fundamental para a energia do Espírito. Então é fundamental que nós cuidemos de nós para ter uma boa noite de sono. Para que o Espírito possa se libertar durante este momento. Possa ir para o seu recreio espiritual. E aí voltar mais energizado para o corpo e aí seguir a sua trajetória. Mas se nós deitarmos levando os problemas para o travesseiro, as confusões, as cobranças, ele nem vai, ele fica mesmo. E nós já acordamos mais cansados do que dormimos. E vira um ciclo. Um ciclo. Que só deverá ser interrompido por nós mesmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Informação importante. O corpo, vou botar aqui junto com vocês agora. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Uma pausa importante para os pais e para as mães. Nós não criamos espíritos. Pai e mãe geram o corpo. O espírito que está naquele corpinho, ele é criado por Deus e já tem a sua trajetória espiritual. Por que fortalecermos isso agora? Porque é muito comum, como pai e como mãe, a gente se culpar constantemente. Mas eu fiz tudo que eu podia e olha o que aconteceu. Aonde eu errei? Será mesmo que é só sobre isso? Será que não nos falta entender que o espírito que está voltando é um espírito milenar, de muitas encarnações? É claro que temos a responsabilidade, nos anos iniciais, de mostrar o caminho, de dar o apoio, de ir aparando as arestas, né? Como diz o Evangelho, do orgulho, do egoísmo. Mas daí acreditar que tudo depende de nós, nós não somos Deus. O espírito que volta ao nosso lar é um espírito que já tem a sua trajetória espiritual, que já tem os seus desafios, que já passou por muitas encarnações como nós estamos passando. E como diz a mãe de Chico Xavier, quando ela chegou no plano espiritual, e ela não conseguia se desenvolver no plano espiritual, porque ela ficava lembrando dos filhos aqui na Terra. E isso impedia ela de fazer o que ela tinha que fazer no plano espiritual. Aí o mentor diz para ela: mãe, os pais na Terra são zeladores. Os filhos não pertencem a eles. Deus permite que os pais sejam zeladores, zelem. Isso não quer dizer que você os pertence. Eles não são seus. Ninguém é de ninguém. Cada um tem a sua trajetória evolutiva. Cada um vem com uma história a cumprir. Cada um precisa trabalhar aquilo que precisa trabalhar. Por isso Kardec deixa claro aqui. Como pais, como mães, nós não geramos um espírito. Nós geramos um corpo e recebemos o espírito. Mas há histórias a cumprir, há coisas a fazer, há provas a cumprir. Porque vocês há de convir comigo, que às vezes também te escuta assim: criei tantos da mesma forma, mas um tal fez tudo ao contrário. Veio o antagonista da família. Por que será? Mas eu fiz igual para tu. Aí fica se culpando. Aonde foi que faltou? Desconsiderando o espírito imortal que está ali de muitos anos, de muita história. Quem sabe até já foi teu pai e tua mãe, tu nem sabe. E tu aprontou horrores para eles. E agora está tentando
com muito amor, com muito carinho, né? Mostrar o bem, fazer diferente. Não esqueçamos disso. Não esqueçamos disso. Mais do que filhos, são nossos irmãos. Irmãos de caminhada. Que por algum motivo, nesta reencarnação, veio nessa constituição. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, muitos do que estão com nós, na nossa família, realmente é da nossa família espiritual. Porque a família espiritual, ela vai conosco por muitas encarnações, permanece na pátria espiritual, retorna conosco, mas há também, no meio dos nossos parentes materiais, aqueles que não constituem a nossa família espiritual, mas que estão ali como provação, para que nós possamos testar nossa paciência também, para que nós possamos entregar tudo de bom e de bem que nós temos e harmonioso, porque muitas vezes não foi assim. E o que é o antagonismo aqui? É aquela pessoa que tu diz A, fala B. É aquela que tu diz assim, mas faz isso, não fazer isso. É o antagonismo que ocorre. Eu não sei se na família de vocês tem os antagonistas, mas é assim que funciona. Só que esse antagonismo é para essa vida. Prova-se que tem que provar e tudo bem. Não se segue para muitas reencarnações ou no plano espiritual. Isso são provas que nós temos que cumprir já nesta reencarnação. E não é por acaso que viemos juntos. Então está tudo certo, está tudo bem. Porque muitas vezes a família, esse instrumento da família, é utilizado para que nós resgatamos os nossos débitos. A gente nem sempre foi um coraçãozinho bom no meio de todo mundo. Nós não lembramos agora, mas isso pode ter ocorrido. Então agora que nós já estamos um pouquinho mais desenvolvidos, um pouquinho mais amorosos, já podemos receber aqueles desafetos de vidas anteriores. E nada melhor como resgatar esses desafetos e trabalhar esse amor universal que Jesus fala, trazendo na mesma família, no mesmo núcleo familiar. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois da encarnação, das encarnações. Aqui muito importante, nós não perdemos ninguém. A nossa família espiritual segue conosco, encarnados ou desencarnados. Todos aqueles que se amam, todos aqueles que têm um amor recíproco uns pelos outros, seguem juntos em pensamento, em amor e no plano espiritual e aqui também. Nós vamos para o meio daqueles que simpatizam conosco, aqueles nos quais transmitimos amor uns pelos outros. Então os nossos parentes que já partiram para o plano espiritual conseguem, de onde eles estão, emanar vibrações de luz para os nossos corações. E é o que nós deveríamos fazer, retornando para eles em oração o nosso amor e o nosso carinho. Mas se nós continuarmos na correria do dia a dia, nos conflitos,
nas reclamações, na rebeldia, nós não vamos sentir as vibrações enviadas para nós. Porque está tudo certo nos planos de Deus. Então, a oração é uma excelente conexão com todos aqueles que já partiram para a pátria espiritual. E a doutrina espírita é muito clara quando diz que todos iremos nos encontrar. Porque é a nossa família espiritual. E ela vibra por nós. Torce quando nós já conseguimos ultrapassar umas barreiras que nós insistimos em paralisar. Estão confiantes que chegaremos melhores. E nós temos a oração, que é um poderoso recurso de comunicação. Há, pois, duas espécies de família: as famílias por laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis com a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que nós falamos. Se é na família espiritual, vai conosco por muitas encarnações, se encontra no plano espiritual. Quem não é, quem é só na família material, aqui cumpre o que tem para cumprir e segue a sua jornada. Então, temos sim a família material e a família espiritual. Mas nem todos que compõem a nossa família material são da nossa família espiritual. Eu falei para vocês do livro Leis de Amor do Emmanuel, e na pergunta 17 que eu trouxe para nós, o Chico pergunta assim: todo laço de parentesco possui razão de ser? Emmanuel responde: ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Então, Emmanuel deixa claro: para Deus não existe o acaso. O que nós chamamos de acaso não existe na espiritualidade. Ninguém vem até nós se não tem uma razão de ser. Mesmo que pela aprovação, mesmo que para testar em nós. Porque vamos conversar aqui, né? É muito fácil nós chegarmos no plano espiritual e dizer assim: eu já tenho paciência, eu já fiz tudo o que tinha para fazer, eu estou pronto. Aí, então tá, você está pronto? Então agora nós vamos elaborar uma reencarnação com provações. Agora você precisa provar que está pronto. Aí vem aquele parente difícil, sabe? Vem aquele parente que incomoda, vem aquele filho um pouquinho mais rebelde, e aí nós estamos descobrindo que nós não estamos tão prontos assim. Por isso que o isolamento não traz o progresso, porque quem se isola não se conhece, não sabe ainda o que precisa melhorar. Por isso, tudo bem se perdemos a paciência, descobrimos que precisamos trabalhar mais a paciência. Tudo bem se o nosso olhar ainda não é generoso, sabemos que precisamos trabalhar a generosidade. São coisas que despertam aonde o nosso espírito ainda precisa evoluir, precisa melhorar, precisa progredir, precisa se descobrir, precisa saber o caminho. Qual a nossa missão? O que viemos fazer? Autoconhecimento. O conhecimento de si mesmo. Sem autoconhecimento, fica difícil saber o que nos incomoda. A lei da fraternidade universal baseia-se na harmonia, no amor, na verdade e na justiça. Entre irmãos que somos, deve reinar a mais bela harmonia.
Devemos evitar discórdias, querelas, brigas e descontentamento. E quando surgirem dúvidas, todos devem esforçar-se para resolvê-las harmoniosamente, porque é danoso para o nosso espírito quando nós não conseguimos estabelecer um certo equilíbrio para resolver nossos problemas com harmonia. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas dá muito mais trabalho perder o controle, desequilibrar, falar o que não queria ter falado, dizer o que não queria ter dito, desestruturar a mente, o cérebro, o espírito. E com um pouquinho de autopercepção, a gente consegue fazer aquele silêncio interior que fala nas preces e muitas vezes deixar a resposta para depois. Mas para que nós possamos fazer silêncio quando não queremos ofender, é preciso praticar o silêncio interior. Nós já conseguimos fazer silêncio em nós. Nós já conseguimos parar um pouquinho, que seja, para manter o silêncio em nós, para acalmar nossa energia, para tentar entender realmente qual é a qualidade dos nossos pensamentos. Isso está ligado diretamente à qualidade do nosso espírito. Qualidade no sentido de vibrarmos para nos conectarmos com o que nós viemos fazer. E é um trabalho que só nós podemos fazer por nós. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém sente o que nós sentimos. Ninguém está vendo com os nossos olhos. Ninguém tem a nossa trajetória evolutiva. Essa trajetória é nossa. Essa dor é nossa. Essa alegria que nós vamos trabalhar também é nossa. Se é nossa, cabe a nós sermos os protagonistas da nossa própria vida. E vai ser sempre com tranquilidade? Nem sempre. Às vezes nós não vamos conseguir. Mas é preciso praticar, é preciso trazer para si, é preciso desenvolver. Nós chegamos no nosso tempo final de doutrinária e eu queria encerrar o nosso encontro com uma leitura muito bonita, muito edificante, que está no livro Fonte Viva, de Emmanuel e Chico Xavier, que vem para completar o nosso encontro e vem para trazer, o título já diz, que vem para trazer um estímulo para nós, um estímulo fraternal. E o benfeitor, ele cita Paulo, o apóstolo Paulo, quando diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Emmanuel comenta: não te julgue sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as suas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias exortaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado
a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir o bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições, para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de uma sementeira te enriquecerão o caminho. E lembrando Francisco de Assis, é dando que se recebe. Que Jesus ilumine a todos vocês. Vocês tenham uma semana iluminada e que possamos cada vez mais nos conectarmos com a nossa atual reencarnação para fazer dessa a melhor de todas. Muito obrigado.